amores. Nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre a unidade 5 do livro de vocês, que está na página 55, tá? 55. E essa unidade, ela vai falar um pouco sobre o meio ambiente, tá? Mi casa e o meio ambiente, ok? Minha casa e o meio ambiente. E essa imagem aqui está no livro de vocês, tá bom? Essa imagem aqui. E ela tem uma história em quadrinhos, tá? Que é uma professora que está explicando o conteúdo para seus alunos. E o conteúdo é sobre o efeito estufa. Aí ela diz assim: efecto estufa. El efecto estufa es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo que fue calentado por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto de calentamiento con aumento de la temperatura. Por eso, nosotros podemos y debemos cambiar nuestro día a día. Te mostramos como. Ou seja, a professora ela está explicando para os alunos o que é o efeito estufa, tá? Que o efeito estufa, gente, é um fenômeno natural que permite que o planeta ele se mantenha em uma temperatura adequada, tá? Para a manutenção da nossa vida. E aí a professora explica que os gases que retêm parte da energia emitida pelo solo, que foi aquecido pela radiação solar, produz-se, portanto, um efeito de aquecimento com o aumento da temperatura. Aí, por isso, nós podemos e devemos mudar nosso dia a dia. E aí, no quadrinho seguinte, os alunos, eles começam a debater como eles podem evitar esse problema. No primeiro quadrinho aqui, tem um diálogo, uma conversação entre dois alunos que diz assim: recicla todo lo possível e não produza tanta basura. Que ela deu uma sugestão de como evitar esse problema. Recicle tudo o que for possível e não produza tanto lixo. Basura, lixo. O coleguinha deu outra sugestão. Cierra las ollas mientras cocinas, ou seja, tampe as panelas enquanto cozinha. Outra sugestão que pode ajudar a prevenir esse mal, tá? Esse efeito estufa. Aí temos outras sugestões de outros alunos. No dejes los aparatos elétricos en stand-by, ou seja, não deixe os aparelhos eletrônicos em modo de espera. E outra sugestão, reduce o uso de embalagens e não desperdicie alimentos. Reduza o uso de embalagens e não desperdice alimentos, tá? E no outro quadrinho também tem, banate rapidamente e cepilate os dientes com a canilha cerrada, ou seja, tome banho rapidamente e escove os dentes com a torneira fechada, certo? Então, essas foram algumas sugestões que os alunos deram para a professora de como prevenir, tá? De como prevenir esse problema, tá? Para manter essa temperatura ambiente, tá? Essa temperatura adequada para que venha haver por muitos e muitos anos essa manutenção, tá? Da nossa vida, ok? Então, meninos, com essa explicação, com essas imagens, esse conhecimento que vocês acabaram de adquirir sobre o efeito estufa, vocês aprenderam, conheceram palavrinhas novas em espanhol, tá? Como cambiar. O que é cambiar? Cambiar é mudar, tá? Canilha é torneira. Cierra, cerrar, é fechar. E olhas são panelas, tá certo? Então, com esse vocabulário, com essa história
essa ilustração, explicação que a tia acabou de apresentar para vocês aprenderem essas palavrinhas em espanhol, tá? Cambiar, mudar, canilha, torneira, cierra, fechar, olhas e panelas, tá bom? Agora avançamos para a página 60 do livro de vocês, tá bom? Página 60. A gente vai agora falar um pouquinho da gramática dessa unidade, tá bom? Nós vamos conhecer o verbo imperativo afirmativo. Então, gente, o que é imperativo afirmativo? O livro de vocês vem trazendo um conceito que diz assim: usamos el verbo y el modo imperativo para dar órdenes, sugerencias, consejos, dar instruções ou hacer pedidos, tá? Então, usamos o verbo de modo imperativo para dar ordens, sugestões, conselhos, instruções ou fazer pedidos, tá? O que é, tia, esse modo? Gente, o modo verbal, ele permite expressar uma atitude para o que se quer dizer, dar ordens, sugestões, conselhos, instruções ou até mesmo fazer pedidos, tá? Nesse sentido, esse modo aqui é o modo imperativo, tá? Imperativo afirmativo. Aqui tem uns exemplos, o livro de vocês traz um quadro com verbos, tá? 2 verbos, que é o verbo acender e o verbo reciclar. Temos aqui o quadro e aqui nós temos os pronomes personais, tá? Os pronomes pessoal, que eles são palavras que se referem a pessoas, que eles variam de gênero, tá? Feminino, masculino ou de número, singular, plural, tá bom? Temos o tu, o usted, os nosotros, o vosotros e ustedes. Tu é tu, usted, você, nosotros, nós, vosotros, vós, vocês, ustedes, tá bom? Eu quero explicar para vocês também que o modo imperativo, tanto em espanhol como em português, ele não tem forma, tá? Para todas as pessoas do verbo. As suas formas específicas ocorrem na segunda pessoa do singular, que é o tu, tá? E na segunda do plural, que é o vosotros, tá? E nas demais pessoas, não usamos formas do presente de subjuntivo, tá bom? Então, vamos aqui. No verbo acender, que é encender, e reciclar, tá? Tu acende, você encienda, nosotros encendamos, vosotros encender, usted encienda, tá? Aqui. Tu recicla, usted recicle, nosotros reciclemos, vosotros reciclad, ustedes reciclem, tá certo? Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, tá? 3 exemplos que tem aí no livro de vocês que vocês vão compreender melhor. Temos aqui: usa la bicicleta ou el transporte público. Observem que aqui tem o tu, tá? Que é o pronome pessoal tu, que ele está na segunda pessoa do singular e ele é opcional na frase, tá? E ele indica, tá? O verbo aqui que vem acompanhando usa, ele indica em qual modo este verbo se apresenta na frase, tá? Se ele vai dar uma ordem, uma sugestão, um conselho, uma instrução ou fazer algum pedido. Usa la bicicleta ou el transporte público. Então, use a bicicleta ou o transporte público. Então, é uma ideia de quê? Eu tô dando uma ideia de uma sugestão, um conselho, tá? Use a bicicleta ou o transporte público para ir a algum lugar. Então, é uma sugestão da bicicleta ou transporte público ou um conselho, tá? Temos outro exemplo aqui. Apagar las luces siempre que salgas de una habitación. Então, apaguem as luzes sempre que saírem de um cômodo, tá? E nós temos aqui o pronome pessoal, vosotros, que está na segunda pessoa do plural, tá? Então, apagar las luces sempre que salgas de uma habitação. Apaguem
as luzes sempre que saírem de um cômodo. Eu estou dando o quê? Uma instrução, tá? Então, essa frase, esse verbo está no modo imperativo, tá? E aí, tem o terceiro exemplo. Reciclem todos os embalagens. Reciclem todas as embalagens, tá certo? Então, eu estou fazendo o quê? Um pedido, tá certo? Eu estou fazendo um pedido. Então, aqui, a gente conclui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Respondam a unidade 5 do livro de vocês. E qualquer dúvida, podem me chamar pelo WhatsApp, tá?